Oi, tudo bem? Meu nome é Frederico e eu vou apresentar para vocês um trabalho que a gente fez de análise acerca das medidas de complexidade de dados. Esse trabalho foi feito por mim e outros membros do grupo GINFO na Universidade Federal de Rio Grande. Bom, a gente tem aqui o sumário da apresentação. A gente vai começar falando de uma introdução, justificativa da escolha do tema, os objetivos, a fundamentação teórica e, por fim, a validação das medidas. Então, a gente sabe que na computação a gente tem o problema de aprendizado de máquina, que pode ser solucionado com algoritmos de classificação. Existem vários tipos, tem de árvores de decisão, redes neurais, sistemas de classificação baseados em regras fuzzy, sendo que cada tipo tem os seus algoritmos. Então, sabendo disso, a gente sabe que existem 12 medidas de complexidade que foram propostas na literatura, que abordam sobreposição, separação e topologia de dados, e essas medidas podem até ser utilizadas para predizer qual é a melhor abordagem a ser utilizada nos algoritmos de aprendizado de máquina. Os objetivos do trabalho, então, é a gente utilizar 5 medidas de complexidade do estudo, a utilizar 8 datasets de forma conhecidos na literatura pelo nome Shape Datasets, e com isso implementar um algoritmo de pré-processamento e decomposição desses datasets para, assim, entender com os resultados obtidos o melhor como que funcionam cada uma das medidas de complexidade apresentadas nos estudos anteriores da literatura. As medidas de sobreposição do estudo são a F1, F2 e F3, representados pelos nomes seguintes, que é a razão discriminante de Fisher, o volume da região de sobreposição e a eficiência dos atributos. Das medidas de separação, a gente tem L1 e L2, que são medidas de separação linear, N1, N2 e N3, que são medidas que abordam a mistura dos dados. E de medidas de topologia, a gente tem as não lineares, L3 e N4, que representam erros dos classificadores lineares e de mistura de dados, e outras medidas, T1 e T2, que abordam outros tipos de informações sobre os datasets. As abordagens multiclasses do problema para decomposição dos datasets utilizadas foram one versus one e one versus all, em que decompõe o dataset inicial, produzindo datasets de saída binários, com a heurística de comparação classe a classe, e a outra que compara uma classe com todas as demais. Os datasets utilizados no estudo apresentam a seguinte forma. A gente utilizou Aggregation, Compound, Path-Based, Spiral, D31, R15, Gen e Flame. São datasets de forma com características diferentes. Cada um tem diferentes números de classes, com agrupamentos totalmente diferentes uns dos outros. E dessa maneira, a gente consegue, com as medidas obtidas para cada um dos datasets, ter uma noção melhor e conseguir analisar melhor os resultados. Os resultados obtidos pelo nosso estudo foram os seguintes. Para as medidas de sobreposição, a gente tem os seguintes valores, onde as medidas que têm OVO e OVA, são as comparações one versus one e one versus all, são apresentadas aqui embaixo. E as medidas multiclasses são as medidas que já levam em conta todas as classes do dataset nos seus resultados. Dessa forma, a gente tem, por exemplo, aqui a medida F3. FR e IP são as validações dos resultados obtidos pelo Q no FR, e IP são os resultados obtidos pela implementação do nosso problema. A gente pode verificar aqui nos resultados, por exemplo, que a medida F1 teve um valor muito alto para o dataset D31, utilizando a metodologia One versus One, um valor de 142. Isso acontece porque essa medida relaciona a média com as variâncias dos conjuntos de dados, e dessa maneira a gente consegue indicar com um valor alto de F1 que o dataset tem classes bem agrupadas e separadas. Enquanto isso, o Spiral é um dataset em que as médias são mais próximas e as variâncias são muito altas para os conjuntos de dados. E como ele relaciona esses dois dados, o valor é mais próximo de zero, indicando que o dataset é menos separável e as classes são mais dispersas. A gente também pode observar que a medida F2 tem valores negativos. Isso acontece por conta de que essa medida não tem um módulo no seu cálculo, mas um valor negativo pode ser interpretado como um valor positivo também. A gente tem medidas de separação, então a gente pode observar que, por exemplo, a medida L1 indica a separação linear de duas classes. A gente consegue ver que, por exemplo, o dataset D31 teve um valor de 0,138 para a medida L1, indicando que ela é mais linearmente separável. Enquanto isso, o Spiral teve um valor de 0,95. Nessa medida, um valor mais próximo de 1 indica que ele não é linearmente separável. Já para as medidas de topologia, a gente pode observar, por exemplo, aqui que ela não tem os dados tão interessantes, porque a N4 representa um erro de classificador, e a medida T2, por exemplo, só relaciona o número de instâncias do dataset com o número de atributos. Como todos os datasets têm só 2 atributos, a gente tem, por exemplo, aqui 3.100 dividido por 2, 1.550 como valor para T2. Esse é o trabalho desenvolvido por nós. Muito obrigado pela sua atenção. Qualquer dúvida, entre em contato ou manda um e-mail.
E como ideia de trabalhos futuros, a gente pretende implementar de forma visual, um jeito de visualizar essas medidas de complexidade, para assim conseguir analisar melhor como elas funcionam e, sabendo melhor como elas funcionam, poder relacionar ainda as medidas de complexidade com os classificadores de aprendizado de máquina.